Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a essa igreja abençoada, amém? Podem se assentar, amados. Bênção. Quem trabalhou hoje? Isso é bênção, né? Você trabalha durante o dia e vem para a casa do Senhor para ouvir e aprender da palavra do Senhor. Isso é honra. Isso é tremendo. Abra, por gentileza, Mateus 27. Glória a Deus, glória a Deus. Mateus 27, versos 57 ao 60. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. A gente não precisa mais dar os toques, porque já foi dado no vídeo. Mas eu sei que muitas pessoas ficam desesperadas para ver as mensagens que estão vibrando no bolso. Mas, por gentileza, tire um momento, é rápido, o culto de hoje é rápido, para você poder prestar bastante atenção e honrar aquele que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração, que é Jesus Cristo. Você não veio aqui para ouvir o pastor falar, você não veio aqui para ouvir uma palavra do homem, mas você veio aqui para ouvir a palavra do Espírito Santo. E ele é assim, ele usa pessoas limitadas como eu, e com certeza ele haverá de falar ao seu coração hoje. Amém? Mateus capítulo 27, versos 57 a 60, assim diz a palavra do Senhor. E ao cair da tarde, veio um homem chamado José, de Arimateia, que também era discípulo de Jesus. Esse veio a Pilatos pedir o corpo de Jesus, e Pilatos mandou que lhe fosse entregue. Verso 59. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano ou num lençol limpo de linho. Verso 60. E depositou-o dentro do seu sepulcro novo que havia aberto em pedra. E rolando uma grande pedra na porta do sepulcro, retirou-se. Amém? Essa versão é atualizada que eu acabei de ler para vocês. E eu creio que Deus haverá de falar muito ao nosso coração hoje. Eu estava meditando, igreja amada, sobre esse tema. E eu cheguei a uma conclusão. Grande parte de nós, os servos de Deus, a gente, ao invés de servir um Jesus vivo, ressurreto, um Jesus ao qual nós temos contato, que falamos, que conversamos, nós deixamos de fazê-lo no decorrer da nossa caminhada. A gente começa, então, muitas das vezes, a voltar Jesus para a cruz. A gente começa a crucificar a Jesus, porque passamos a não mais falar com Ele, passamos a não ter relacionamento com Ele, passamos a nos distanciarmos de Jesus. É como se Ele estivesse lá preso na cruz. E se você fechasse os olhos agora e falasse assim o nome Jesus, qual imagem viria à sua mente? Porque nós somos doutrinados, muitas das vezes, há algumas imagens que são espalhadas por aí. Talvez viria uma imagem de um Jesus, cabelo de prancha, meio loiro, olho azul, é assim, barba bem feitinha e etc. Ou, de repente, um Jesus lá na cruz, crucificado, morto. E o tema daquilo que eu quero trazer para vocês hoje é o seguinte, uma pergunta. Há um Jesus vivo em você? Há um Jesus ressurreto em você? É uma pergunta, e no decorrer dessa explanação, nós vamos respondê-la. Amém? Nós acabamos de ler do verso 57 ao verso 60, o contexto aqui diz o seguinte, Jesus estava morto. Ele já havia falado as 7 frases na cruz, dentre elas, tetelestai, está consumado. Ele já tinha falado, tenho sede, ele já tinha feito diálogo com os ladrões. E por último, ele entregou o seu espírito, e aqui Jesus estava morto. A Bíblia diz que os discípulos seguiam-no de longe. Também perto estava Maria Madalena, estavam algumas mulheres. E agora chegou o momento crucial. Jesus morreu, hora nona, 6 da manhã mais 9, 15 horas, 3 da tarde ele morre.
E aqui nós lemos no verso 57 que ao cair da tarde, então já estava começando a escurecer, talvez por volta das 18 horas. Talvez 3 horas após a morte de Jesus. Ele estava morto. E ser enterrado como indigente era motivo de desonra, principalmente para o nosso Senhor Jesus. E todos os discípulos, as mulheres que andaram com Jesus, ninguém pensou aonde Jesus seria sepultado, ninguém pensou no enterro de Jesus. Não foram as mãos dos discípulos, não foram as mãos das mulheres, nem da mãe dele, mas de 2 homens. Você vê essa passagem nos 4 evangelhos, você vê essa passagem em Marcos, Lucas e João. E João cita que eram 2 homens, José de Arimateia e Nicodemos. Mas eu quero enfatizar José de Arimateia, até porque a minha referência é Mateus. Esses 2 homens, que eram ricos, que eram autoridades, membros do Sinédrio, eles é quem foram os instrumentos para poder enterrar Jesus. E a Bíblia diz no verso 57 que veio, ao cair da tarde, um homem chamado José de Arimateia, a cidade de origem dele, que também era discípulo de Jesus. Esse foi com Pilatos. Se você verificar em João, ele foi ocultamente a Pilatos. E aí ele pede o corpo de Jesus, e Pilatos lhe concede. Ele então pega o corpo de Jesus, pega um lençol ou um pano limpo de linho, enrola Jesus e coloca a Jesus dentro do seu sepulcro novo que ele tinha aberto, um sepulcro zerinho. Rola uma grande pedra, ele fecha o sepulcro e ali ele se retira. E aqui eu começo então a trazer as meditações para a igreja. José significa Deus acrescenta. Arimateia era a cidade de origem dele. Ramá, Ramataim, talvez, tudo indica que era o local onde o profeta Samuel havia nascido. Já Nicodemos significa vencedor do povo. Você observa que esses 2 homens, instrumentos do Senhor, eles tiveram então a oportunidade de ter o seu nome registrado na Bíblia como aqueles que realizaram o sepultamento de Jesus. Aquele túmulo novo ficava aproximadamente 30 metros do local onde Jesus fora crucificado. E aqui, eles que antes seguiam ocultamente, até porque em João capítulo 3, Nicodemos foi à noite ter com Jesus. Naquela época, a noite é diferente. Hoje, se acaba a energia, você pega o celular, você dá uma balançada nele, sai a lanterna. E você anda. Naquela época era muito escuro. A iluminação nas ruas era por tocha, lanternas de fogo. Então, às vezes você estava andando e você cruzava com uma pessoa, você tinha que chegar perto, e não tinha nem óculos, como hoje, né? Você não enxergava bem. Então, o que Nicodemos fez? Ele foi à noite ter com Jesus. Já José de Arimateia foi ocultamente ter com Pilatos. Eles tinham alguns receios. Eles tinham alguns obstáculos que ali eles quebraram e passaram a ser os homens reconhecidos como aqueles que fizeram o sepultamento de Jesus. Nós aprendemos muito no ato de José de Arimateia e Nicodemos. Para eles poderem ter feito isso, ir a Pilatos, pedir o corpo, pegar o corpo de Jesus lá na cruz, tirar o corpo de Jesus da cruz, envolver num lençol, colocar num sepulcro, numa sepultura, rolar uma pedra. Tudo isso tem um sentido espiritual. Tudo isso tem um sentido espiritual. E o fim é um só, que ao 3º dia, Jesus Cristo ressuscitasse. O que é que nós aprendemos com essa atitude, ou essas atitudes desses homens? Primeiro, eles tiveram que vencer obstáculos. Qual era o primeiro obstáculo que José de Arimateia teve que vencer? A sua posição social. Se você verificar em Mateus, no capítulo 27, o verso 27, como nós lemos, a Bíblia fala que ele era um homem rico. Um homem que tinha posses. Um homem que tinha muito em termos de finanças. Já em Marcos capítulo 15, verso 43, fala que ele era um ilustre membro do Sinédrio. O que era o Sinédrio?
Era o mais alto tribunal daquela época. Tinha aproximadamente 71 membros. Tinha os sumos sacerdotes antigos e os atuais. É como se fosse hoje um STF, com 71 magistrados, 71 ministros. E eles pertenciam àquele sinédrio. Por isso que muitas das vezes no coração de José de Arimateia gerou o coração: o que vão pensar de mim? Até há pouco estavam efetuando o voto e julgando a Jesus. Agora eu vou lá para pedir o corpo de Jesus. Por isso que João fala que ele foi ocultamente. João capítulo 19 narra essa história. Ele vence o obstáculo da posição social. Muitas pessoas hoje, por causa da sua posição social, elas veem como obstáculo. A minha posição social me impede de ser um cristão genuíno. A minha posição social impede de ir a um culto na IDEPS. A minha posição social me impede, quando o pastor faz um apelo, de me levantar da minha cadeira e ir à frente. Porque eu sou uma pessoa de posse, eu tenho posição, eu sou uma autoridade. A minha posição social é um obstáculo para que eu possa cumprir o propósito de quê? De Jesus ser ressurreto. José de Arimateia, ele mortifica isso, ele vence isso, e mesmo que de início ocultamente, ele vai a Pilatos, ele tem a iniciativa de ir a Pilatos, ele sai da estática e vai a Pilatos. Muitas pessoas, hoje, e eu já verifiquei isso, verifico, com certeza, é uma barreira, a sua posição social é como uma âncora que o impede de fazer com que Jesus ressurrite na sua vida, e ela continua servindo um Jesus morto, porque ele ainda está na cruz para essas pessoas. A posição social faz com que essas pessoas estejam limitadas e não cumpram todo o ciclo de etapa para que Jesus venha a ser ressurreto. Mas José de Arimateia, ele vence, aí ele parte para o segundo obstáculo. Qual é? Os judeus. Ele teve que vencer o obstáculo dos judeus. Os judeus simbolizam as pessoas que nos cercam, as críticas. E nós temos que aprender a conviver com as mesmas. Porque quando a gente se entrega para Jesus, a Bíblia é bem clara, o próprio Jesus fala: os seus inimigos serão os da sua própria casa. Ou você pensa que não é diferente? A pessoa, você faz uma aliança com Jesus, seu pai, sua mãe, seu irmão, que negócio é esse de agora ser crente? Aconteceu comigo. Acontece. Você tem que vencer as críticas das pessoas que nos cercam. Os judeus representam todas essas pessoas. E muitas pessoas deixam de vencer e romper, porque do lado está uma pessoa que ela conhece, e ela fala: o que o fulano vai pensar se eu levantar uma mão? Se eu tomar uma decisão, o coração está palpitando para decidir para Jesus Cristo, o que ele vai pensar? Primeira posição social. Agora o que as pessoas vão pensar? Os judeus. Judeus também representam a religiosidade. Eu já vi várias pessoas falarem da seguinte forma: eu morro, eu já vi isso, vou para o inferno, mas eu não mudo de religião. E quem fala em mudar de religião é Jesus Cristo, que está infinitamente acima de toda e qualquer religião. É Jesus Cristo, é a pessoa de Jesus. É aquele que fez com que a sua morte na cruz nos desse a salvação eterna. E a pessoa limita a visão em uma religião. José de Arimateia, então, ele que tinha um receio dos judeus, ele foi ocultamente a Pilatos, mas ele rompe isso. Eu creio que chegou um momento que José de Arimateia, ele pensa: até então eu fui ocultamente, mas agora eu vou ter que me expor, porque eu vou ter que pegar Jesus. E eles vão saber que o sepulcro é meu. Eles vão saber que eu gastei muito dinheiro para comprar aquele sepulcro. Eles vão saber, mas não estou nem aí. Ou eu assumo Jesus, ou eu não assumo. Ou é sim, ou é não. Ou é Deus, ou é o diabo. Ou é céu, ou é inferno. Não existe meio termo. Ou é frio, ou é quente. Ele rompe então com esse segundo obstáculo, os judeus. Ele deixa para trás, mas ele encontra um terceiro obstáculo. Ele passa agora pelos judeus. Ele passa pela posição social, ele passa pelos judeus. De repente ele chega lá na cruz, ele olha, está lá Jesus crucificado. Qual é esse obstáculo? A cruz.
Ele olha para aquela cruz, ele vê o corpo de Jesus, e aí agora ele olha para a cruz. Muitas pessoas param nessa etapa, nesse obstáculo. A cruz, ela representa morte. A pessoa até tem uma decisão com Jesus, e como eu já vi isso, mas ela para aqui, porque ela não rompe o obstáculo da cruz. Ela não quer mortificar as áreas da sua vida que são necessárias morrer, áreas que insistem em querer viver. Entenda bem, Jesus, o sacrifício dele foi perfeito. Era para que nós estivéssemos na cruz, mas não estamos. Ele morreu. Mas mesmo assim, a nossa carne, ela deve ser crucificada todos os dias, para que as obras carnais, lembra Gálatas 5? Ira, discórdia, dissensão, facção, inimizade, porfia, glutonaria, bebedice, idolatria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais vos declaro que não herdarão o reino dos céus quem tais coisas praticam. Quando eu me afasto da cruz, essas obras carnais insistem em ser evidenciadas, porque a minha carne quer viver, mas ela tem que morrer, para que o meu espírito vivifique, e a partir daí eu tenha vida, porque Jesus, ele é bem claro, que você primeiro tem que morrer para você viver. Você tem que vencer o obstáculo da cruz. A cruz, ela tem vários significados, e um deles também, além da morte, é o significado da exposição. Está lá Jesus exposto. E quando nós crucificamos a nossa carne, as obras carnais, nós também ficamos expostos. Quando nós nos levantamos de uma cadeira, num ato simbólico, para virmos aqui à frente, nós ficamos expostos. Quando nós tomamos uma decisão pela pessoa de Jesus, nós ficamos expostos no seu trabalho, aonde quer que você estiver. Comigo foi assim. As pessoas do meu trabalho fizeram uma roda. Que negócio é esse que agora você é crente? Fiquei sabendo, e sempre fica sabendo. Me falaram, que negócio é esse que agora você é crente? A cruz simboliza morte e também exposição. Mas José de Arimateia, não perdendo o foco do alvo, ele vence todos esses obstáculos. Agora ele vence o obstáculo da cruz. Ele teve que descer a cruz para tirar o corpo de Jesus. Mas é só pegar o corpo? Não. Tinha mais um obstáculo: os cravos, os pregos que prendiam o corpo de Jesus. É tão interessante, até um pouco polêmico, alguns falam que Jesus não era carpinteiro, o fato é que o pai de Jesus era carpinteiro, mas tem passagem bíblica que fala que não é esse o carpinteiro. Alguns falam que a palavra grega não se remete a carpinteiro, mas o fato é que o pai dele era carpinteiro, ele convivia com pregos, Jesus convivia com aqueles pregos, diretamente ou indiretamente, e sendo o Filho de Deus e sabendo de todo o propósito de Deus, imagina você, ele teve que conviver com aqueles pregos, iguaizinhos aos que iam entrar no seu corpo e matá-lo. Ele cresceu assim, vendo aqueles pregos. Os cravos, que tinham de 15 a 20 centímetros, e tudo indica que foram 3, 2 nos braços e um juntando os 2 pés. Os cravos que prenderam a Jesus, José de Arimateia teve que tirar aqueles cravos. Ele teve que arrancar aqueles cravos. Os cravos simbolizam os meus e os seus conceitos. Os cravos simbolizam tudo aquilo que, aqueles paradigmas psicológicos que nós traçamos, isso impede com que nós cumpramos o propósito do Senhor, e a gente começa então a jogar interrogações na nossa mente, e questionar, e passa a ser racional até demais. E nós então passamos a continuar a servir um Jesus crucificado, porque eu rompi todos esses obstáculos, mas agora tem os cravos. Eu não abro mão dos meus conceitos. Isso prende as nossas ações, isso limita a pessoa, faz com que a pessoa não se entregue verdadeiramente a Jesus. Porque quando você se entrega a Jesus, é regra, começa imediatamente um processo de transformação na sua vida. Há pessoas que se declaram para Jesus, mas não muda absolutamente nada. Absolutamente nada, porque ela continua com a mesma linha de pensamento. Lembro-me, eu me converti. Aí eu falei, bom, agora cada área da minha vida tem que ser transformada. E uma das áreas mais difíceis, e creio que uma das últimas, é a financeira. Pois eu
nunca deixei de dizimar. Mas no início era da seguinte forma: eu entregava, devolvia, pagava, dava, independente da nomenclatura, o ato é o que vale. Mas eu cria que ia faltar. Eu cria, meu Deus, vai faltar. Então qual era a minha oração? Recém-convertido. O erro não está aí, o erro está aqui. Então o Senhor transforma isso aqui, para que eu creia que não vai faltar, porque eu estou crendo que vai faltar. E a minha oração: Deus, transforma isso aqui, nessa área. Agora transforma essa. Então todas as áreas da sua vida têm que ser transformadas. Algumas correm e são imediatamente transformadas. Outras parece que nem está tendo efeito, demora. Mas tem que todos os dias você olhar para o dia de ontem e verificar: eu subi mais um degrau nessa área. Os cravos simbolizam os nossos conceitos ou preconceitos, que nós temos que derrubar a todos e fazer como Paulo lá em Filipenses, capítulo 3. Quanto à lei, fariseu, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, ou seja, tinha pedigree. Um homem que tinha pedigree. Aí ele fala assim: pois tudo que para mim era lucro, tudo, a minha vida inteira de estudos, meus diplomas, meus títulos, tudo que para mim era lucro, considerei perda por causa de Jesus Cristo. Jesus, ele quer quebrar os nossos conceitos. Os cravos simbolizam os nossos conceitos. Nós temos que romper com os mesmos. José de Arimateia, então, tira os cravos. Surge mais um obstáculo. Agora ele tem que sentir o peso do corpo de Jesus. Ele tem que pegar o corpo de Jesus para carregar e colocar o lençol ou o pano limpo de linho. O peso. Se ele estivesse na fase que eu estou, a minha coluna travada, imagina, pegar um judeuzão pesado, né? Apesar de ele estar magro, mas mesmo assim o homem pesa, osso pesa. Ele teve que sentir o peso do corpo de Jesus. Muitas pessoas param aqui, até tiram os cravos. Eu mudei meus conceitos, eu mudei meus paradigmas, meus pensamentos, mas ele para aqui, porque é o peso do corpo de Jesus. O que isso significa? Significa o medo de carregar a Jesus, o nome de Jesus, o ministério de Jesus, tudo que envolve a pessoa de Jesus, o medo do peso de ser um cristão verdadeiro, o medo do peso de que eu não consiga romper, de fazer a obra, o medo do peso de utilizar verdadeiramente uma credencial de cristão, de estar escrito, sou cristão. É por isso que a maioria dos cristãos hoje são 007. São escondidos. E a pessoa ainda às vezes testemunha, né? Irmão, eu atravessei uma luta tão grande no meu trabalho, mas tão grande, graças a Deus, que não descobriram que eu era crente, porque se descobrisse que eu era crente, a luta seria maior. Eu já vi esse testemunho. O peso do corpo de Jesus. Aqui eu paro e vou para a segunda etapa dessa conversa, desse bate-papo espiritual. José de Arimateia, ele rompe todos esses obstáculos e nos dá ensinamentos gigantescos, porque a partir daí ele passa a ser uma pessoa transformada, assim como Nicodemos. Eles são pessoas renovadas, transformadas, abençoadas, eles rompem esses obstáculos. Creio eu que de início ele estava meio assim, depois ele levantou um pouquinho, daqui a pouco assim, daqui a pouco ele arranca a blusa e de peito aberto, enfrenta tudo e a todos pela pessoa de Jesus. O que é que nós aprendemos? Então, que nós devemos fazer para servir um Jesus vivo e ressuscitado e não um Jesus morto, como muitos insistem em fazer. Assim como José de Arimateia tira a Jesus da cruz. As nossas atitudes que levam a Jesus para a cruz de novo. Você entende o que eu falo? As nossas ações que muitas das vezes crucificam a Jesus, é como se nós jogássemos por terra todo o plano salvador de Jesus.
José de Arimateia ele faz diferente, nós temos que aprender a tirar a Jesus. Nós não podemos servir um Jesus crucificado, porque ele não está mais crucificado. Nós não devemos servir um Jesus morto, porque ele não está mais morto. Ele tira Jesus, ele sentiu o peso, agora além de sentir o peso, não adiantava nada sentir o peso e ficar aqui. Agora José de Arimateia tem que carregar a Jesus. José de Arimateia, ele assume o peso, ele assume a responsabilidade da missão, o esforço, a ação. Agora ele carrega Jesus. Para quem quiser se ver, pode ser soldado romano, pode ser judeu, pode ser o pessoal do Sinédrio, está aqui, ó. Eu estou com o corpo de Jesus e eu vou levá-lo para o destino, eu vou carregar a Jesus. E aqui tem uma coisa interessante, Jesus recebeu 39 chibatadas. Aquele azorrague tinha 12 tiras. Nas pontas das tiras tinha pontas de hóstia. Alguns dizem que até metal. Multiplica 12 vezes 39. Dá mais de 400 feridas Jesus tinha no seu corpo. Fora as bofetadas. Mais de 400 feridas. Então a carne dele estava moída, como a Bíblia diz. José de Arimateia pega a Jesus para levar para enrolar num pano limpo de linho. O que é que ficou no corpo de José de Arimateia? O que é que ficou no corpo de José de Arimateia? O sangue. É interessante, porque era a época da Páscoa. O judeu que tocava num corpo era impuro. Ele falou, eu não estou nem aí para a impureza. Eu não estou nem aí para o que vão pensar de mim. Eu vou tocar no corpo de Jesus, porque eu tenho uma missão a ser cumprida. E mais, eu vou me sujar, me lambuzar desse sangue, porque sangue significa purificação, sangue significa salvação, sangue significa justificação, sangue significa proteção. Que honra! Que honra! Hoje nós temos o sangue espiritual. Os discípulos não tiveram essa honra. A mãe de Jesus não teve essa honra, mas eles, talvez, Nicodemos, um do lado, outro do outro, eles estiveram com o sangue de Jesus sobre o seu corpo. Que honra! Ele carrega Jesus. Se contaminaram para a Páscoa, mas se descontaminaram por toda a eternidade. Ele pega agora, eu creio, que olhando aquele sangue, entendendo o propósito, eu estou carregando o Filho de Deus. Sangue escorra sobre mim, eu nunca mais vou lavar. Tem gente que ganha uma camisa autografada por um jogador, cheia de subaqueira, CC, e nunca mais lava, né? Eu creio que José de Arimateia, na roupa dele, ele fala, eu nunca mais vou lavar essa roupa. O sangue de Jesus. E aí ele pega, e a próxima etapa é o quê? Envolve Jesus num pano limpo de linho. Ou num lençol limpo de linho. Para alguns é o santo sudário, esse pano, que a Igreja Católica Romana guarda. O linho ele era usado em roupas finas, era um material muito caro. Era o mesmo material, mas de uma textura diferente, que dividia o véu do santo lugar com o santo dos santos. Esse véu, que já tinha sido rasgado quando da morte de Jesus, né, o linho. Agora, um material branco, novo, limpinho, José de Arimateia, ele envolve o corpo de Jesus. Como o linho era uma coisa cara, ele deu o melhor para Jesus, o mais caro. O que é que tem de mais caro? O linho, vai ser esse. O que é que tem de melhor? Qual o melhor tecido da época? Linho, vai ser esse. E mais tremendo ainda, limpo, branco, sem mancha. Lembro-me de uma ilustração que uma vez eu dei. Imagine, eu me lembro, eu sou da época que a minha mãe, eu me lembro certinho, não tinha máquina de lavar. Ia lá para o tanque, tinha um batedor, que era um tronco rachado no meio, que ficava lisinho, que eu como menino eu escorregava. Era tão bom aquilo ali, né? E ela vinha e batia aquela roupa, e batia aquela roupa, e batia aquela roupa. Ia na bacia, esfregava, e quando não ia no rio, e colocava aquela no arame, farpada, toda aquela roupa. E eu ficava imaginando, eu vendo aquelas propagandas de sabão em pó, aquele lençol branquinho. Aí você imagina, lavou, tá o lençol branquinho, limpinho, vem um mosquitinho,
e faz suas necessidades no lençol. De longe você vê. Tem que lavar de novo ou não tem? Tem. Manchou. Assim é o pecadinho. Ele mancha. Todo mundo vê. Assim começa as coisas que são geradas no nosso coração. Nós temos que oferecer para Jesus algo sem sujeira, sem manchas, limpo, branco, perfeito, puro. Todas as áreas da nossa vida devem ser submetidas a Jesus, para que Ele possa, então, trabalhá-las e renová-las, limpá-las, transformá-las, purificá-las, expurgá-las da nossa vida. Ele envolve a Jesus no pano limpo de linho. Agora, ele coloca Jesus no seu túmulo novo, que ele havia mandado abrir lá na pedra. Túmulo novo, mais uma vez o melhor, ninguém tinha sido enterrado lá. Ninguém tinha sido enterrado lá. Imagine se aqueles homens não tivessem tido aquela atitude. Jesus ia ser enterrado como? Ia apodrecer na cruz? Mas ele pega o melhor. Isaías 53 fala que Jesus ele foi enterrado como rico. E verdadeiramente um túmulo rico. Deus, cumprindo o propósito, utilizou aqueles homens. Túmulo novo, o melhor, ninguém usou. É o nosso coração. Representa também o nosso coração. Jesus deve ressuscitar neste lugar. Quando José de Arimateia coloca Jesus no túmulo, Jesus ia ressuscitar lá. Os discípulos se esqueceram. Talvez José de Arimateia e Nicodemos se lembrassem. Os discípulos um dia falaram, e o próprio Jesus falou que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Nosso coração. Jesus deve viver em nossos corações e não morrer. E não estar crucificado. Agora, ele coloca a Jesus no túmulo, no sepulcro. E o verso 60 de Mateus 27 fala que ele rola uma grande pedra. Presta atenção nisso. Ele rola uma grande pedra para a porta do sepulcro e retira-se. De um lado estava o corpo de Jesus, que dali a 3 dias se ressuscitaria. Do outro lado, todo mundo, as coisas exteriores. O que simboliza a pedra? A pedra simboliza o obstáculo que deve haver entre Jesus e o mundo, entre as coisas de Deus e as coisas do mundo, entre as coisas celestiais e as coisas mundanas. Deve haver separação na nossa vida entre o santo e o profano. Nós devemos lutar para abandonar as práticas mundanas. Nós devemos colocar essa barreira e fazer com que tudo o que seja fora das coisas de Jesus seja eliminado da nossa vida. João capítulo 16, João capítulo 17, na oração sacerdotal. Você verifica que Jesus fala: Pai, eu não peço que os tireis do mundo. Eles estão no mundo. Você continua lendo. De repente ele fala assim: mas eles não são do mundo. Nós aprendemos com isso o quê? Existe uma diferença entre ser e estar. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E o cristão hoje entende o quê? Eu sou e estou. E todas as práticas mundanas, os modismos mundanos, fazem com que a influência seja notória, adotada e aplicada na vida do cristão. Nós temos, eu sempre falo para os meus filhos, você tem que ser influenciador e não influenciado. Não é porque a pessoa faz que nós devemos fazer. Não é porque aquelas pessoas que nos cercam fazem que nós devemos fazer. Não é porque praticam que nós devemos praticar. Ele coloca uma grande pedra. E por último, ele coloca a pedra. E não adianta. Jesus não ia ressuscitar daqui a 1 hora. Jesus não ia ressuscitar no dia seguinte. Jesus não ia ressuscitar no segundo dia. Jesus não ia ressuscitar no último momento do segundo dia. Ele teve que ressuscitar no momento certo, no terceiro dia. José de Arimateia, ele teve que aguardar ao terceiro dia da ressurreição. Nós hoje somos muito imediatistas. E somos doutrinados a sermos imediatistas. Algumas linhas evangélicas trabalham nessa visão. Você tem que determinar. Você tem que declarar. Declara que vai acontecer agora. Determina para Deus. Meu Deus.
O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O kairós de Deus é diferente do nosso cronos. As coisas só acontecem quando Deus quer. E se Deus prometeu, vai cumprir, mas no tempo dele, nós temos que ter essa concepção. Deus, eu não entendo o que eu estou passando. Deus, eu não entendo porque eu estou passando por essa luta. Eu estou sendo fiel, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Eu estou participando dos cultos, eu sou leitor diário da Bíblia. Eu estou lutando num processo contínuo, diário, ascendente de santificação. E é mesmo assim eu estou atravessando lutas. Você nunca pode perder o alvo. A sua oração deve ser o seguinte: eu não entendo nada disso, mas uma coisa eu digo, eu continuo te amando. Estou rastejando. Tudo está querendo me segurar e me limitar, mas eu continuo seguindo para o alvo. Eu continuo olhando nos teus olhos. Eu continuo buscando a salvação. Eu continuo buscando cumprir todos os propósitos pelos quais o Senhor quer que eu cumpra. Todos os obstáculos José de Arimateia rompeu. E aí eu te falo o seguinte: o Jesus que você está servindo é um Jesus vivo ou é um Jesus que ainda está na cruz? Você prega para as pessoas: eu já aceitei a Jesus. Eu já aceitei a Jesus. Eu não mato, não roubo. Eu não mato, não roubo. Eu sou bom. Já aceitei a Jesus, mas não tem transformação nenhuma. Ressuscite a Jesus na sua vida. Porque a partir do momento que você ressuscitar a Jesus na sua vida, os seus sonhos serão ressuscitados. O seu ministério vai ser ressuscitado. O seu casamento é ressuscitado. A sua saúde é ressuscitada. O seu amor é ressuscitado. O seu projeto é ressuscitado. A aliança sua é ressuscitada. Tudo isso tem que ter como alicerce a pessoa de Jesus. Abra, por favor, Mateus capítulo 28, verso 6. A gente vai ler e já vamos ficar em pé. E eu quero orar por você. Mateus 28, verso 6. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde, e vede o lugar onde o Senhor jazia. Vinde e vede. E o Espírito Santo fala para você: vinde, olha. Será que no seu coração ele está ressurreto? Será que você genuinamente pode declarar: o Jesus que eu sirvo está vivo, porque eu me entreguei para ele? Fique de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Comece a olhar para dentro de si. Comece a fazer uma análise introspecta. Um raio-x espiritual. Responda a pergunta só para você: Jesus está vivo em mim? De olhos fechados. Comece a meditar. Será que os seus conceitos, preconceitos, os cravos te prendem e você vai perder mais uma oportunidade? Será que você vai sair daqui hoje e vai perder mais uma oportunidade de fazer com que a sua vida rompa e você possa ter um Jesus vivo na sua vida? Tão somente as pessoas, vou fazer 2 orações hoje. 2. A primeira oração é para as pessoas que já se entregaram a Jesus Cristo, mas pararam num desses obstáculos. Talvez a posição social, talvez o receio para com os judeus, talvez o obstáculo da cruz, dos cravos, do peso do corpo de Jesus. Parou nesses obstáculos. Só para essas pessoas que pararam e sabem que estão no meio da caminhada, coloque a sua mão sobre o seu coração. Só essas pessoas. A segunda oração é para aquelas pessoas que ela sabe, apesar de muitas das vezes declarar diferente, mas ela sabe que ela nunca jamais se entregou para Jesus. Ela teve várias oportunidades,
mas ela nunca, jamais teve coragem de se entregar para Jesus, porque como que cravos prenderam os seus pés na cadeira, na rua, onde quer que estivesse, ela nunca teve coragem de fazer uma decisão sincera e genuína para Jesus. Mas hoje, o Espírito Santo está te promovendo o privilégio de mais uma oportunidade. Só essas pessoas que nunca fizeram aliança com Jesus, coloque sua mão sobre o seu coração. Eu quero orar por essas duas pessoas. Será que você tem a ousadia? Será que você tem a ousadia por Jesus e não por mim? Porque eu não me preocupo com isso. Eu não me preocupo com números. Deus me libertou disso há muitos e muitos anos. Será que você tem a ousadia de, assim como José de Arimateia, quando pega o corpo de Jesus e olha para o lado, estou nem aí para judeu, estou nem aí para siné, estou nem aí para ninguém, eu quero é Jesus na minha vida. Será que tem a mesma ousadia de vir aqui à frente, esses que colocaram a mão sobre o seu coração? Eu vou fazer a oração por você aqui na frente. Será que você tem essa ousadia? Glória a Deus. Eu sei que tiveram muitos que colocaram a mão sobre o coração e estão parados nas etapas. É assim. Não é em vão que eu vim pregar essa palavra. É dessa forma. É dessa forma. Nós insistimos em parar em meio à caminhada. O que vão pensar de mim? Deus abençoe a cada um de vocês. Toda a igreja de olhos fechados em nome de Jesus. Tem ninguém te olhando, só o Espírito Santo. Vem aqui à frente. Eu vou orar. E como servo do Deus vivo, a partir de hoje, essas etapas ficaram para trás. Você vai romper. Comece a orar a Deus. Enquanto o louvor está cantando, o Espírito Santo está trabalhando. Oh, se você achar que Ele é digno de uma decisão sua, você que tem certeza que parou em determinadas etapas da sua vida e hoje você quer romper e mudar a sua vida definitivamente em prol de Jesus. Você que também tem a certeza de que nunca fez uma aliança sincera com Jesus, vem à frente. Oh! Oh! Senhor, em nome de Jesus, como servo teu, essas pessoas, meu Deus, elas romperam os obstáculos da posição social. Romperam o obstáculo, meu Deus, dos judeus. Romperam o obstáculo da cruz, dos cravos, do peso de Jesus. Oh, e assim como José de Arimateia, eu tenho a certeza de que elas querem sair daqui. Elas querem sair daqui totalmente ungidas. Elas querem sair daqui totalmente, meu Deus, cheias, meu Deus, do teu sangue. Elas querem sair daqui transformadas. Elas querem sair daqui renovadas. Elas querem sair daqui, meu Deus, na certeza de que o Jesus que elas servem é um Jesus vivo, é um Jesus ressurreto, é um Jesus que tem relacionamento com eles. Em nome de Jesus, se o Senhor achar mercê e graça diante desse teu servo, receba-os, escreva o nome no livro da vida, transforma, abençoa, conduza, toma pela mão direita e diga: não temas que eu te ajudo. Deus, em nome de Jesus, faça com que eles rompam, faça com que eles sejam transformados e abençoados, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Receba essas vidas. Amém. Amém. Algum fez aliança pela primeira vez? Dos que vieram aqui à frente? É só etapa? É só etapa, né? Glória a Deus. Que Deus possa agir poderosamente na vida daqueles que hoje até colocaram a mão no coração, sabem que estão em meio a essas etapas, e que Deus conceda em nome de Jesus
a quebra de todos esses paradigmas, padrões, e que você possa romper em nome de Jesus.